João, capítulo 12, 24, veja como João nos ajuda, sabe? João 12, 24, o que ele diz? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Irmão, nós somos simplesmente o fruto daquele grão de trigo que morreu. Nós somos a reprodução desse grão, nós somos a multiplicação desse grão, nós somos o aumento desse grão, nós somos a expansão desse grão. Está certo? Por isso que a igreja não é uma organização humana. A igreja é o seu aumento, seu corpo, né? Irmãos, para essa obra da igreja como corpo de Cristo, o aumento de Cristo, irmão, João não podia fazer mais nada. Aí é com Cristo. Só Cristo podia fazer essa obra. João, descanse. Você já fez o suficiente. Segue a Jesus. Quem sabe você ainda não pode ser um do reino dos céus, né? Então, irmãos, Jesus, vamos voltar lá, capítulo 4. Estamos no capítulo 3, mas capítulo 4, versículo 1. Veja o que aconteceu. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Jesus percebeu, a notícia já corre por aí que Jesus, né, em concorrência a João Batista, está batizando mais discípulos do que João Batista. Jesus falou, está na hora de eu me retirar. Já que João Batista não se retira, eu vou me retirar. Vocês entenderam? Aí ele falou assim, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí Jesus deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a desprezada Galileia. Ele voltou para a Galileia. Jesus não quer competir com ninguém. Não quer competir com ninguém. Não é? Então, irmãos, graças a Deus por essa atitude de Jesus, né? E quando Jesus, irmão, antes da sua morte, João Batista passa dos limites. Mateus 11, dá uma olhada em Mateus 11. Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere, já estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, tudo começa com o mínimo problema do coração, pelo apego às suas realizações alcançadas. Mas se você não permitir a luz entrar nesse momento, e você lidar com o seu coração, purificar o seu coração, limpar o seu coração desse apego à popularidade, a autoconceito, não é isso? As pessoas te apoiam, as pessoas te seguem. Irmão, se você não souber nessa hora lidar com isso, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai endurecer. Vai endurecer. Mateus 13, lembra do que Jesus falou em Mateus 13? Ele diz respeito a esses judeus líderes religiosos que não souberam lidar com o seu coração no tempo certo, estão com o coração endurecido. Versículo 14 diz assim, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Irmãos, essa mesma palavra que vocês estão recebendo está produzindo tanto fruto, a obra de Deus está acontecendo, não é isso? Com milagres acontecendo. Irmão, tem pessoas que ouvem e não desprezam essa palavra, e para eles não funciona essa palavra, né? Por quê? Porque o coração desse povo está
endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. Ouve de mau grado. Por isso, para uns, né, a palavra realmente trouxe vida. Mas para outro irmão, parece que só tem críticas para ela, né? Então, assim, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. João Batista não poderia ser curado? Poderia ter sido curado? Ele poderia ter sido curado, mas ele deixou o coração endureceu a tal ponto que foi mandar perguntar se Jesus era o Cristo. Ele viu no batismo e testificou que esse é o Filho de Deus? Como é que pode duvidar que Jesus era o Cristo? Entendeu? Então, por isso, irmãos, não deixe o coração endurecer. Não deixe o coração endurecer. Vamos, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmão, nós somos bem-aventurados. Ver a palavra profética trabalhando nos nossos dias, né? Graças ao Senhor. Aí, voltando para Mateus 14, né? Não terminei de ler aqui, né? É isso, né? Não, onde eu estou? Oi? 11, né? Não. Senhor Jesus. É 11, é Mateus 11, perdão. Eu que estou meio perdido aqui. Mateus 11, né? Aí que aconteceu? E Jesus, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Irmão, vem e vê. Vem ver. Vem e vê o que essa palavra está produzindo. É só ver isso, não é isso? Se essa palavra vem de Deus, que ela está produzindo, e os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, quando você deixa de acompanhar de perto a Jesus, você deixa de acompanhar de perto nos nossos dias a palavra profética, você deixa de acompanhar tudo isso que o Espírito está fazendo de perto e apoia, o seu coração pode endurecer. E quando o seu coração endurecer, irmão, qualquer coisa é motivo para tropeçar. Imersão te faz tropeçar. Grito de guerra te faz tropeçar. Os adolescentes te fazem tropeçar. Tudo é motivo para tropeçar. O Senhor falou assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por isso, irmãos, voltando lá para João, né? João 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, né? Então, irmãos, o homem é da terra, fala da terra, não consegue ver as coisas lá do alto. As suas argumentações não passam de raciocínios lógicos e sofismas que procedem de sua mente terrena e desobediente. Eu não vou nem ler, está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 4 a 6. Vocês podem ver depois. Mas Cristo veio das alturas. Vamos ouvir Ele, né? Ele está acima de todos. Por isso João quer nos levar para o céu, na mesma esfera onde está o Senhor. Então, irmão, versículo 33. Quem todavia, né, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Você não certifica? Por tudo que você recebeu até hoje, a palavra profética, tudo que está acontecendo entre nós, você não certifica que Deus é verdadeiro, não é isso?
Pois o enviado de Deus fala a sua própria palavra. Não precisa atacar o enviado de Deus, porque ele não fala a sua própria palavra, ele fala a palavra de quem o enviou, não é isso? Por isso, irmãos, Deus não dá o Espírito por medida, Ele dá abundantemente. O Espírito, 7 Espíritos, né? Ele dá para nós. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, irmãos, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, João Batista não podia conceder a vida eterna ao homem. Só Jesus podia conceder, né, a vida eterna para as pessoas. Por isso, irmão, João Batista nessa hora tem que sair de cena, deixar, né, que Jesus faça o seu trabalho, né, até o fim. Bom, eu precisava mostrar mais um versículo para terminar aqui. Esse versículo é importante, de Mateus 11, versículo 11, Mateus 11, versículo 11. Versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista realmente foi grandemente usado por Deus para introduzir o rei do reino dos céus, uma nova dispensação. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista. João Batista poderia se tornar um do reino dos céus. Ele teve toda a oportunidade para ter, era só seguir a Jesus, não é isso? Mas graças a Deus, irmãos, nós hoje somos esses do reino dos céus. Irmãos, que o Senhor tenha, né, iluminado você com essa palavra. Vamos viver uma vida da igreja, irmãos, com simplicidade e pureza do coração. Não, nada, sabe, nada faça endurecer nosso coração. O nosso respeito, os irmãos têm respeito por nós se nós somos úteis ao Senhor. Nós temos autoconceito no meio dos irmãos, porque o Senhor não tem nos usado, não é isso? Sabe, não tem esse apego, não tem esse apego. Nós somos apenas, irmãos, servos do Senhor, canais do Senhor. O Senhor nos use como quiser, não é isso? Nós somos, no máximo, uma sarça, né, para conter esse fogo, esse fogo que arde, que vai fazer a obra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor.